Bom, um dos grandes desafios de um governo de trabalhadores como é o governo Lula é a questão social. Mas há tempos, aí, os ministérios sociais eles têm muito mais a função de amarrar a ação de outros ministérios, porque dispõem de pouca verba, isso é histórico, e dentro de uma conjuntura aí de ministérios aí com verbas restritas também. Nós vamos entrevistar o ministro Silvio Almeida, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, para tentar entender como que está sendo feito esse meio-campo com os outros ministérios e os principais programas aqui do Ministério. Silvio, muito obrigado por ter atendido a gente aí. Eu agradeço, irmão. Obrigado. Então, a gente queria saber um pouquinho como está sendo os principais programas de vocês e como que está sendo montado essa parceria com os outros ministérios. Como tem sido a resposta? Perfeito. Então, Nassif, primeiro que acho que é bom falar um pouco do contexto em que nós encontramos o Ministério, né? Putz, e obviamente obviamente que é isso só para dar uma noção do quanto a gente tem trabalhado nos últimos tempos. Né? Eu acho que a gente pegou aqui um Ministério que está numa situação muito difícil, tanto do ponto de vista da sua estrutura de pessoal mesmo, né? Mas o Ministério também muito depauperado do ponto de vista orçamentário. Algumas políticas históricas do Ministério foram completamente dizimadas. As políticas de memória e verdade, por exemplo, né? E, assim, elas não existem, mas não só essas, tá? Outras políticas também, inclusive a utilização de ferramentas importantes que foram constituídas no âmbito do Ministério, como o Disque 100, sendo utilizados inclusive contra os direitos humanos, né? Como no caso da vacinação, né? Enfim, foi usado contra? Foi usado contra. Isso aí está com o Ministério Público, isso virou um relatório para o TCU. Então abriu-se o canal para você denunciar quem exigia a vacina para exercer certas funções. Então, assim, coisas impressionantes, todas estão sendo apuradas, enfim. Então a gente teve, e no plano internacional também, né? Assim, o Ministério ele tem algumas atribuições muito específicas no campo internacional, ficam mais a cargo do Ministério das Relações Exteriores. E acho que isso é um pouco dessa história que você começou a falar, dessa bola que a gente tem que jogar sempre com os outros ministérios. Então a nossa bola no campo internacional é com o Ministério das Relações Exteriores, né? E com a AGU também, eventualmente, em alguns casos que envolvem litígio. Mas até no campo internacional também nós tivemos uma destruição de toda a tradição que o Brasil tem, né? E era uma tradição bonita. Uma tradição bonita no campo dos direitos humanos, no campo do direito internacional e tal, né? Eu tive com o ministro Celso Amorim no G20, né? Ele foi um dos grandes construtores, né, dessa política do Brasil, que ele fala ativa e altiva, né? É fora de série. Então, ele é um craque, né? É um grande amigo. E descobri, inclusive, que nós temos uma paixão, né? Ele gosta de Sartre, né? Eu escrevi sobre isso, nós sempre conversando sobre isso. Mas, de qualquer maneira, Nassif, então a gente viu que também no campo internacional o Brasil começou a jogar um jogo dessa extrema-direita internacional organizada. Então, quando a gente entrou aqui, a gente teve que, portanto, refazer a casa, reconstituir a casa. Todos os colegiados foram destruídos. Que loucura. Então nós tivemos que reconstruir todos os colegiados, são 11 colegiados, tanto do ponto de vista do seu funcionamento, mas também do ponto de vista orçamentário. E que já não era lá aquelas coisas, né? Mas a gente teve que garantir o funcionamento. Terminamos agora de reconstituir o último colegiado que faltava, que era a Comissão Nacional de Memórias e Aparecidos Políticos. Então eu falei, puxa, esse trabalho está feito.